Um outro seletor também que muita gente vê e se confunde é aquele que é um sinal de til, assim, ó. Til. Esse aqui, né? Então, esse aqui, ele ele se chama seletor combinador geral de irmãos. Basicamente, ele vai separar dois seletores, né? Então, mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Ele vai separar dois seletores, então H2, P, espaço P. Não esqueçam de botar espaço aqui e aqui também, tá? E daí, nesse caso, ele, basicamente, esse aqui é um pouquinho difícil de entender, tá? Mas vamos lá. Eu vou botar aqui ele primeiro e daí depois eu explico. Fonte, depois botar um font style, tá uma cor nele também. Color, vamos abrir aqui alguma aqua. Ó. Então, esse parágrafo não pegou a cor, esse parágrafo pegou a cor, esse parágrafo pegou a cor, esse parágrafo pegou a cor e esse também. Beleza? Tá, beleza. E por que esse aqui não pegou? Porque esse seletor aqui, ele vai dizer, estiliza, né? Aplica essa regra em todos os parágrafos que vêm depois de um H2. Então, enquanto esse aqui, ele só está aplicando no parágrafo logo depois, né? No irmão direto, esse aqui ele está aplicando em todos os parágrafos depois do H2. Todos os irmãos que vêm depois do H2. Então, aqui tem o H2, e daí tem esse parágrafo, tem esse e tem esse. Então, ele vai aplicar em todos. Se eu botasse um novo aqui, ele também vai aplicar essa cor nele, ó. H6, parágrafo 6. E se eu botar um parágrafo novo aqui antes do H2, ele também não vai pegar a cor. Porque essa regra ela vai dizer, estiliza todos os elementos que tem a tag P, que vem logo depois de um H2. Então, é assim que funciona. A gente tem também os seletores de estado, tá? Os seletores de estado, basicamente, esse é bem famoso, né? O mais famoso que quem conhece é esse aqui, ó. O 2 pontos hover, né? Quando a gente bota 2 pontos hover num elemento A, num link, né? A gente consegue estilizar ele. Por exemplo, botar um color red aqui. Quando a gente passar o mouse em cima do A, né? O hover significa isso, né? Passar por cima, pairar por cima. Então, quando eu passo o mouse em cima desse A aqui, ele vai trocar a cor. Ó. Então, o A tá aqui, ó. Passo o mouse em cima dele, ele troca a cor para vermelho. Então, isso é o que a gente chama de um seletor de estado, né? E tem vários tipos de estado, né? Tem o hover, tem o active. Tem uma coisa legal que a gente pode ver aqui, ó, no inspecionar. Daí, se a gente vier aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, notem que tá azul ali, né? Se eu clicar aqui nesse 2 pontos hov, deixa eu dar um zoom que eu acho que tá bem ruim de ver, né? Eu tô no Firefox, tá, pessoal? Então no Chrome pode ser um pouquinho diferente, mas tem também essa funcionalidade lá. Então, se eu clicar em cima do link e inspecionar ele, vai me dar essa opção aqui, ó. Daí eu posso... Fiquem olhando ali, ó. Ele tá azul, né? Mas se eu marcar ele aqui, ó, eu consigo basicamente forçar um estado nele. Então, eu posso forçar o hover, ó. E daí ele vai aplicar essa regra que eu criei aqui. Tem essa outra regra do active aqui também, ó. Digamos que eu queira criar um estilo específico para o estado de active, que seria o ativo, né? Esse estado é quando a gente clica no elemento A. Quando ele está sendo clicado, ele vai receber algum tipo de regra CSS. Então, posso botar aqui, por exemplo, uma cor yellow, amarelo. Então, ó, eu vou vir aqui em cima dele com o mouse e vou clicar, ó. Daí, se eu ficar clicando e segurando, ele fica assim, amarelo. Se eu simplesmente clicar, ele me redireciona, né? Porque não tem nada aqui, mas deixa eu... Ele tem esse hashtag que não... Basicamente, ele só me redireciona para a mesma página, né? Então, se eu segurar, ó, ele fica amarelo. Então, basicamente, está dizendo que está ativo. Estou clicando. E aqui, se eu vier aqui embaixo na aba de estados, eu posso também marcar aqui o active, ó. Daí ele vai ficar amarelo também.
Isso que é bom quando vocês querem testar algum tipo de estilo de estado e não querem necessariamente ficar clicando ou botando o mouse em cima, tá? A gente consegue fazer isso aqui. Então é isso. Usem essa funcionalidadezinha aí dos navegadores, dos DevTools, né? No Firefox vai ter também, tá? Ah, se eu te dissesse que dá para selecionar um elemento com base num atributo desse elemento HTML. É exatamente isso que dá para fazer com o seletor de atributos. Então a gente pode vir aqui, ó, no HTML, por exemplo, e digamos que eu queira estilizar, sei lá, esse parágrafo aqui, mas eu não quero estilizar ele diretamente pelo P. Por qualquer motivo, na minha cabeça louca, eu quero estilizar ele, sei lá, por um atributo. Então, digamos que eu tenho um atributo aqui, data title, um atributo customizado aqui que eu criei. Eu vou botar batata, valor batata nele. Daí, digamos que eu quero utilizar ele a partir desse atributo aqui que eu criei. Então, eu posso vir aqui no meu CSS e daí eu posso escrever P, né, que é o elemento que eu estou querendo utilizar, abre e fecha colchetes, data-title, igual, abre e fecha aspas duplas, daí eu posso botar batata, que é o valor, né, abre e fecha chaves. Daí eu posso botar um background color brown. Deixa eu fechar aqui. Ó. Daí eu consegui estilizar esse parágrafo aqui a partir de um atributo. Ah, Beto, mas por que tu não usa uma classe, louco? Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, né? Mas, por exemplo, sei lá, tu tem um HTML gigantesco. Às vezes acontece isso, tu tem um HTML gigante que daí tu não consegue, por qualquer motivo, tu não consegue criar uma classe nele. Ou, é algum HTML que tu não consegue mexer. Sei lá, é um HTML privado, é um HTML que vem lá do WordPress, que tu nem sabe como é que tu acessa. Tu não consegue criar uma classe, mas ele já vem com algum atributo específico, por exemplo. Então tu pode usar esse atributo que ele já tem para estilizar ele. Então, às vezes a gente faz assim, tá? De novo, né? Se tu tem acesso ao HTML, não faz muito sentido tu criar um atributo só para utilizar, sabe? Mas se tu não tem acesso ao HTML, se por qualquer motivo e tu precisa estilizar aquele elemento de alguma maneira e tu vê que ele tem um atributo, tu pode usar esse atributo usando esse tipo de seletor aqui para estilizar ele, tá? Mas não é algo tão comum de acontecer, né? Algo mais raro aí de acontecer. Mas dá para fazer, beleza? A gente tem um seletor também que é bem famoso, que é esse aqui, né? O asterisco. Asterisco, né? O asterístico. O asterisco, ele basicamente vai dizer para que ele vai selecionar, né, vai estilizar, vai aplicar essa regra que eu vou botar aqui nesse bloco de regra para todos os elementos. Então, você vai botar, deixa eu pensar, botar sei lá, fonte, margem 0 em todos os elementos. Ó, notem que todas as margens padrões que tinham do navegador, né? Lembre que o navegador ele coloca estilos padrão, né? Foram retirados. Então agora todos eles estão com a margem zerada. Então por isso que eles estão todos grudados. Se a gente inspecionar aqui, ó, aqui do lado aqui a gente consegue ver essa regra sendo aplicada, ó. Deixa eu dar um zoom. Então, por exemplo, no H1 aqui que eu inspecionei, eu consigo ver que a regra do asterisco está sendo aplicada aqui, ó. Então tá margem 0. Se eu vier aqui no body, também margem 0. Se eu vier aqui no div, também margem 0. Se eu vier aqui no HTML, também margem 0. Então só o doctype que ele não bota, tá? Mas tudo que é tag HTML, ele vai colocar. Inclusive aqui no head, inclusive aqui na meta, tá? Então, ele vai acabar aplicando em tudo. Então, eu posso, sei lá, zerar a margem, zerar o padding, zerar tudo que eu preciso, né? Isso que é muito usado em arquivos de reset, né? Arquivos de reset CSS é bastante usado para a gente poder resetar essas margens, resetar o padding, né? Padding 0, poder usar o box sizing, border box, para poder trabalhar com as larguras, alturas, espaçamentos de uma forma um pouco mais fácil. Ele é bem usado para fazer reset de CSS. Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço!